Quarto efeito para a gente caminhar. Eu vou chamar aqui de graça. A fé produz em nós esse efeito da graça. Versículos 10 até o 13, acontece algo fantástico, bem dando essa continuidade com o entendimento da autoridade de Jesus. Versículo 10 ao 13, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam. Olha isso aqui, gente. Jesus ficou admirado com esse cidadão. A palavra graça, vamos só entender, dentro do contexto cristão, romano, muitas vezes a gente fala, Deus me deu uma graça, como se fosse uma bênção, né? Às vezes a gente usa essa palavra graça nesse sentido de uma bênção. Recebi uma graça de Deus, uma bênção de Deus, tá? Outro sentido que a gente tem que pensar, nós falamos bastante, né, no contexto protestante, cristão, a graça como esse favor imerecido, né? Mas é uma forma muito, muito sucinta para a gente entender essa graça de Deus. É muito maior que isso. Entender que nós estávamos, de fato, perdidos, mortos, e pela graça, Ele vem e produz a minha salvação. Ele vem e me entrega a salvação. Ele vem e diz, olha, levanta. Ok? Então vejamos o que Jesus disse para o centurião aqui no texto. Algumas palavras de Jesus, no versículo 10 ao 13. E primeiramente ele fala, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Me ajuda isso aqui. Essa admiração, diz os comentaristas bíblicos, que é somente a segunda vez que aparece essa afirmação de Jesus, com tanta ênfase. Jesus ficou empolgadíssimo com isso aqui. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A fé desse centurião mexeu com Jesus. Eu entendo aqui que, quando você pensa, poxa, pensando na graça de Deus, você vai dizer, mas esse cara, então é que ele é muito bom, ele teve essa fé. Mas veja bem, quando eu creio em Jesus, para eu chegar a crer em Jesus, lá atrás ele diz, eu não mereço receber-te. Ele reconheceu que ele era pecador. A fé vem junta com o arrependimento. E quando você crê, sabe o que acontece? A graça do Senhor é derramada sobre você. É mais ou menos quando a gente olha ali em João, né, João 3, quando Jesus é estendido, né, naquela cruz, para todo aquele que nele crê, ou para que olhar para ele, receberá essa luz. Imagina você, todos nós aqui, diante do sol. Aquele sol bonito que estava hoje, né? Apesar de um vento fresco, mas o sol estava lindo, aquele céu. Você imagina o sol tocando em todos nós, você sentindo aquele calor gostoso do sol. Algumas pessoas, sabe o que faz? Fogem do sol, fogem da luz. Mas outros que creem, experimentam então dessa graça do sol, da vida que está sendo manifesta ali. Estão entendendo? Amém, gente? Então, quando Jesus fala, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé, eu tenho que olhar para a realização desse cidadão aqui, não pela sua capacidade humana, mas pela graça de Deus se manifestando nele. Assim, em outras pessoas que a gente vê realizando grandes coisas. Maria, por exemplo, Maria que foi usada para trazer Jesus à terra, foi graça do Senhor, você vê ela orando, sentindo agraciada pelo Senhor. Então, quando eu recebo esse efeito da fé na minha vida, eu vivo de fato pela graça de Deus, reconhecendo quem eu sou, mas desfrutando da autoridade de Jesus, gente, eu vou realizar coisas muito acima da minha condição humana, física, terrena. Amém? Nós vamos conseguir fazer coisas, nós vamos conseguir vencer coisas que a gente diz, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Mas pela graça, nós conseguimos. Pela graça, a gente avança. E quem me leva a essa graça? A fé. A fé. Se você não crê, você não vai receber esse efeito da fé, que é desfrutar da graça. Então, eu quero dizer para você, aquela luta, aquela dificuldade, aquele problema, aquele empecilho que a gente quer vencer, quer avançar, é o que eu falei lá no início. Você quer?
Se você tem fé, esse é o caminho, vamos. Aí você pode dizer, mas eu não consigo. Você consegue, não por você, pela graça do Senhor. Mas, às vezes, o que acontece é que a pessoa não quer, ou seja, ela não tem fé. Ela não está crendo como ela diz com a sua boca crer. Ficou meio confuso, meio filosófico? Não, né? Então, Jesus fala para ele, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E aí a segunda afirmação de Jesus, os súditos do reino serão lançados fora. Mas muitos virão do Oriente ao Ocidente. Espera aí, pensa comigo. Pensa comigo. O centurião não era membro da Filadélfia, correto? Ele não era membro da Filadélfia. Quem fez Jesus ficar admirado, a fé que mexeu com Jesus, foi a fé daquele não cristão, que realmente creu em Jesus, na autoridade de Jesus, que saiu do seu lugar, que se moveu. E aí, Jesus ainda diz, os súditos do reino, se referindo exatamente aos judeus, né? Jesus veio primeiramente aos judeus, mas muitos não creram, e foi levado ao evangelho pelo mundo afora. Mas, gente, pensa para a gente também. Às vezes a gente está acostumado, mas eu já sou membro da Filadélfia. Tenho carteirinha aqui, a minha carteirinha já é verde, azul. Carteirinha black, né? Já estou top. Eu tenho título tal, sou membro, sou do ministério tal, eu já estou garantido. Aí Jesus diz que os súditos do reino, alguns membros ficarão de fora, porque não estão crendo verdadeiramente. Mas aí vem aquele não cristão e crê. E Jesus ainda diz, não encontrei tamanha fé lá na igreja de Filadélfia como nesse centurião. Sabe o que é isso? A fé produz em nós esse efeito de desfrutar da graça de Deus. Eu quero dizer, queridos, que às vezes tem coisas que você não vence. Tem coisa que a gente não avança. Não é porque você não é esforçado. Não é porque você não está buscando. Olhando para esse texto aqui, muitas vezes é porque você não está crendo de verdade. E se eu não crer em Jesus, eu não recebo da graça de Jesus. Amém? Ele não era um fariseu. Ele não era nenhum mestre da lei estudado ali. Ele não teve a oportunidade de ser educado na igreja, de crescer desde pequeno. Quantas pessoas, filhos de cristãos, têm a oportunidade, desde cedo, né, de ir para a escolinha bíblica, aprender da palavra de Deus, ir em casa, recebendo a palavra do Senhor. Ele não era israelita, ele não era aqui de Campinas, era um nordestino igual eu. Mas Jesus viu nele uma fé genuína, verdadeira. Mas esse cidadão aqui também enxerga a sua limitação. Lá atrás ele disse, eu sou um pecador. Ele enxerga também a sua impotência. Ele tinha autoridade, mas ele foi buscar a autoridade de Jesus. Ele enxerga quem é Jesus. E por isso ele recebe da graça de Jesus. Por isso eu quero te dizer, se você crê realmente, a fé vai produzir este efeito na sua vida, de derramar graça. Aquilo que você diz, eu não consigo vencer, o Senhor vai te fazer vencer pela graça dEle. Aquelas áreas que parece que a gente não sai, não se levanta, pela graça do Senhor, Ele nos enche de poder e nos faz vencer, superar. É vício, seja o que for, o Senhor nos levanta, o Senhor nos faz vencer. É luta, tribulação, quando eu olho para a palavra de Deus, a graça do Senhor me faz vencer. Isso não é triunfalismo. Eu poderia citar textos aqui, Romanos 8, por exemplo, vai falar de fome, não é isso? Doença, demônio, político, qualquer coisa que nós enfrentamos, diz a palavra de Deus, que pela sua graça, nós iremos vencer. Mas quem tem fé, primeiramente, busca ajuda. Busca ajuda.
Eu quero citar um texto, Tiago 4,6. Ele diz assim, olha, mas ele, Deus, concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém, gente? A fé produz o efeito de buscar ajuda. Você precisa de ajuda? Se você crê, busque ajuda. A fé produz o efeito de comunidade, senso de comunidade. A fé produz o efeito de autoridade. Se coloque debaixo da autoridade de Jesus, é Ele que manda. Mas também desfrute da autoridade dEle. E aí, você vai desfrutar de um outro efeito da fé, que é a graça. Nós não vamos vencer sozinhos, nós vamos vencer com a graça do Senhor. Nós vamos muito além daquilo que os nossos olhos humanos podem fazer, daquilo que a nossa capacidade humana pode fazer. Amém?